Glória a Deus. Jesus é bom demais, meus amados irmãos. Às vezes, mas Deus seja louvado, né? Às vezes vem a tribulação, vem a dificuldade, passa um pensamento na nossa vida de nós parar e desanimar. Mas quando nós olhamos para trás e vemos tudo que Jesus fez por nós, da onde que Ele nos tirou e aonde que Ele nos colocou, aí vai tudo água abaixo, nossas forças renovadas novamente, para caminhar, para lutar, para vencer as dificuldades, amém? Vamos lá na palavra do Senhor, que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 25, vamos ler do versículo 14 ao 30. Livro de São Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Bastante conhecido essa palavra. Que fala a continuação do sermão profético. Começa lá no capítulo 24. Aí vem falando da grande tribulação, a irmã Elias falou. Aí Jesus vem falando sobre a vigilância, vem falando das 10 virgens. E aqui ele vai narrando essa parábola aqui sobre. Aqui está falando do próprio Jesus, irmão. O próprio Jesus. A gente vai ler essa palavra, vamos compreender o que Deus quer o povo dele na terra. Amém? Vamos achar? Livro de São Mateus, no capítulo 25, versículo 14 ao 30. Vamos ler? Porque isto é, já começa a ser uma leitura. Porque isto é, também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E um deu 5 talentos, segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegou também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Bem está, bom e fiel servo. Sobre um pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse:
mau e negligente servo. Sabes que eu sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Meus amados irmãos, o Senhor Deus tem nos chamado para uma grande obra, para um propósito, e sabendo Ele que conhece o que? Os nossos talentos, as nossas habilidades. Primeiro eu quero dizer para nós compreender questões aqui do talento dessa parábola. O nosso tema nessa noite da nossa mensagem é fidelidade nos talentos, o que temos feito com o que Deus nos confiou. O que nós temos feito com os talentos que Deus nos deu. Então, meus amados irmãos, para nós entender esses talentos aqui, que Jesus está falando nessa parábola, é uma questão de peso e medida. É algo, meus amados irmãos, que podemos ver que é uma medida tanto de ouro, prata ou cobre. Considerado como esses pesos, essas medidas, em torno de 34 a 35 quilos. Um denário vale em torno de 6.000 talentos. Um denário tem um valor de um dia de trabalho de um homem. Um talento tem um valor em torno de 18 a 20 anos de trabalho de um homem. Esses são os valores, para nós entender os valores que esse Senhor, esses bens, tem colocado na mão desses servos. Como eu falei, aqui esse Senhor é o próprio Jesus. A parábola do nome de Jesus aqui fala as questões das suas parábolas é o quê? É ilustrar as verdades com clareza. Então ele faz essas parábolas, ele fala essas parábolas para que os seus discípulos venham a entender e compreender aquilo que ele está dizendo por parábola. Então já sabemos o que é talentos. Talento aqui, o que não é talento aqui nessa escritura? É aquilo, aqueles dotes ou aquilo que eu tenho, aquelas habilidades que eu tenho, no sentido aqui dessa parábola. Mas podemos referir aqui no sentido espiritual e considerar esse talento como as nossas habilidades ou capacidade que Deus concede a todos aqueles que é chamado por Ele. Então, meus amados irmãos, todos aqueles que Deus chama para o seu reino, para a sua obra, Deus dá uma capacidade, pelo Espírito Santo, Ele tem o seu lugar na igreja, no reino de Deus. Então, Deus não tem os seus escolhidos, os seus chamados crentes ociosos, crentes preguiçosos, crente que só vem à igreja e volta para casa, vem à igreja, volta para casa e não faz nada para o reino de Deus ou não faz nada em prol da obra de Deus. Então, quando Deus chama uma pessoa ou traz essa pessoa lá do mundo, dando a salvação, Deus dá a essa pessoa
sem saber o que fazer, sem saber o que agir, sem saber aonde for e o que realizar. Não, Deus nos chama, nos orienta, dá a nós o entendimento. Por isso que muitas pessoas falam por aí, ou muitos que não é crente, até mesmo crente, considerado como cristão, falam, leia a Bíblia e não entendo nada. Não entendo nada. Não procurou o que? Um conhecimento, uma orientação de Deus para compreender a vontade de Deus, o querer de Deus, porque Ele nos chamou, porque Ele nos trouxe para essa banda de cá, para esse povo. Então Deus não deixa nós aí soltos, perdidos, desorientados. Então Ele traz o quê? Responsabilidade em nossas mãos. Deus nos confiou o quê? Bens, dons, talento e habilidade, tempos e recursos que precisam ser desenvolvidos, cultivados. E nós não podemos negligenciar diante daquilo que Deus nos colocou em nossas mãos. Precisamos ser fiéis, fiéis. Aprendemos que 3 lições aqui nessa palavra, 3 lições contadas por Jesus. Primeiro devemos reconhecer o Senhor que nos confiou esse talento. Quem é esse Senhor? Voltamos para a leitura, irmãos, e vemos que aqui falando aqui, ó, porque isso também, como um homem, porque partindo para fora da terra, chamou o seu servo e entregou o quê? Os seus bens. Quem é esse Senhor? Ele é o quê? Generoso. Esse Senhor é o quê? Generoso. Ele foi para uma cidade e reuniu o quê? 3 servos. E esses 3 servos, ele deu os seus bens para que esses servos viram o quê? Administrarem esses bens. Podemos ver, meus amados irmãos, que Ele confiou os seus bens. Ele não confiou bens alheios, bens de outra pessoa. Além de nos
reconhecer o nosso talento. Se meu talento não é para cantar, eu reconheço meu talento. Se é para pregar, eu vou desenvolver esse talento na minha vida. Se meu talento é cantar, então tem que desenvolver aquele talento. Desenvolver aquele talento. Se meu talento é para cantar, agora eu vou pregar só se houver uma necessidade, mas eu sei que ali não é o meu lugar. Eu sei que não é o meu lugar. Então Deus deu um talento, irmãos, conforme a sua capacidade. Muitas vezes nós se cansamos porque nós queremos além daquilo que Deus nos deu. Então, irmãos amados, vamos aqui compreender um pouco esse talento. Eu estou falando dessa maneira porque nós estamos conversando aqui para nós entendermos o sentido do talento e o chamado e a responsabilidade que cada um de nós tem com Deus. E nós iremos prestar conta dessa responsabilidade, desse talento, dessas habilidades que Deus nos confiou. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que esse Senhor, Ele é justo. Olha aqui no capítulo 15. Olha aqui no capítulo 15. Ele é justo, Ele deu 5 talentos e a outro 2 talentos, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. É o que? Justo. E deu o que? Responsabilidade conforme aquilo que Ele nos capacitou, aquilo que nós somos capazes de fazer e realizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, irmãos amados, a terceira lição que nós aprendemos aqui é a fidelidade. A fidelidade. A nossa fidelidade, irmãos, aqui como vemos aqui no versículo 18, é o quê? Não guardar os talentos. Aqui podemos ver aquele que recebeu os 5 talentos, ele imediatamente. Deus está procurando aqueles que estão de prontidão, aqueles que estão aí para desenvolver os talentos, porque há uma urgência, há uma necessidade urgente de quê? De anunciar, de pregar, como o irmão aqui falou. Jesus Cristo está às portas, os sinais estão acontecendo, então há uma urgência, há uma necessidade, irmãos amados, de pregar, anunciar, usar os nossos talentos para resgatar as almas para esse reino, o qual Deus tem nos colocado. Então há uma urgência. Podemos ver, meus amados irmãos, o dia amanhece, logo escurece e nós não fazemos nada, e muitas vezes não dá conta nem de fazer os nossos compromissos aí em particular. Imagine a obra de Deus. Distraímos com as coisas do dia a dia, distraímos com várias coisas que nos chamam a atenção, e nossos talentos muitas vezes estão sendo enterrados. Mas aqui podemos ver que esse que recebeu 5 e 2 foi negociar os talentos e entendeu o que foi entregado nas mãos deles. Desenvolvendo seus talentos, desenvolvendo as suas habilidades. Eles foi o que? Negociar. Agora o terceiro enterrou os seus talentos. Então quantas pessoas, irmãos, habilidosos, estão aí enterrando os talentos, inventando uma e outras desculpas. Às vezes, sabe o que nós queremos? Que Deus deixa para o céu, deixa tudo preparado. Queremos pregar o Evangelho, mas que esteja tudo pronto lá. Queremos fazer a obra de Deus, mas que esteja tudo certinho. Que não haja divisão, que não haja isso, que não haja aquilo, que não haja... tudo esteja assim em paz. Tudo esteja do jeito que nós queremos. Só que a obra de Deus, o reino de Deus, irmãos, não é assim. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por tribulações, nós temos que vencer as nossas limitações, nós temos que vencer as barreiras, nós temos que vencer as frontas de Satanás, nós temos que vencer o mundo, nós temos que vencer os nossos próprios desejos carnais, nós temos que vencer muitas coisas em nossas caminhadas. Muitas pessoas não esperam que receber uma capacidade,
O próprio Jesus disse: ó, sem mim nada podereis fazer. Eu posso até ir pela minha própria força, eu posso até ir pela força dos meus braços, eu posso até ir pelo conhecimento que eu tenho, mas logo irei frustrar, logo irei desanimar, porque muitos aí estão desanimando, fechando a igreja, desviando, afastando, porque estão muito em Deus, estão querendo fazer com as suas próprias forças, eles estão querendo fazer com os seus próprios bens, mas o reino é de Deus, a obra é de Deus, as almas é de Deus, o chamado é de Deus, os talentos é de Deus, a capacitação vem de Deus. Se eu esperar resolver minha vida, irmãos, o dia vem, se passa e ficou tudo para trás. Nós devemos entender que nós precisamos de Deus, não Deus precisa de nós. Deus precisa da sua igreja, Deus precisa do homem. Mas quando eu não quero, enterro meu talento, não quero desenvolver, não quero fazer aquilo que Deus confiou em minhas mãos, como nós lemos aqui, Deus faz o quê? Tira de mim e dá para outro fazer. Mas a obra dele não para, a obra dele continua, a obra dele tem que avançar, porque ele tem compromisso com a igreja, ele tem compromisso com esse reino. Você não quer ir, toda outra em seu lugar. Mas se você ir, você vai passar por dificuldade, você vai passar por tantas coisas, mas você não estará só. Você experimentará o melhor de Deus na tua vida. Você experimentará aquilo que Deus irá manifestar na sua vida. É isso que é o chamado, é isso que é a capacitação. Deus chama aqueles irmãos que olham para si: eu não sou capaz, mas busca a direção de Deus, busca o poder de Deus, busca o Espírito Santo, busca o enchimento, busca o revestimento, a confiança está no Senhor. Eu vou porque o Senhor está comigo, eu vou porque o Senhor está abrindo as portas. Não vejo ainda, mas eu tenho fé que o Senhor está abrindo as portas, Deus está indo na minha frente. É esse que vai avançando, é esse que vai, irmão, pregando, é esse que vai desenvolvendo os seus talentos, os seus talentos. Então, meus amados irmãos, talento é concedido por Deus como espirituais, os quais podemos servir aos homens e glorificar a Deus. Fidelidade não é guardar, mas multiplicar. O que adianta eu buscar o conhecimento? Eu invisto bastante livro, estudo, faz seminário, faço faculdade, mas agora eu vou adquirir isso para mim mesmo, como muitos fazem. Que tipo de fidelidade é essa? Eu enterro um talento, com essa capacidade que Deus tem dado a mim, tem dado a você. Eu busco e faço para mim mesmo, mas não é para ajudar o homem, não é para ajudar o meu próximo, não é para ajudar o necessitado. Que através dessa ação, o nome de Deus é glorificado, através dessa capacitação, através dessa habilidade ou esse talento, o nome de Deus é glorificado. Então podemos ver aqui, irmão, que esse Senhor colocou o que os seus bens, e esse servo tinha que ser fiel naquilo que Deus colocou, e esse Senhor colocou nas mãos dele. Fidelidade, irmãos, será recompensada. Se nós somos fiel naquilo que Deus colocou e continuamos fiel nos talentos, nas responsabilidades, como o pastor falou aqui, pouco tem responsabilidade com a obra de Deus. São até pessoas talentosas, são até pessoas que têm talentos, habilidade, mas não agem em prol da obra de Deus, estão estacionadas, não quer dar nem um passo, do jeito que está, tá bom, mas não dá. Ele tem responsabilidade, ele tem algo que Deus entregou. Quantos poderiam ser usados aqui nessa casa mesmo por Deus, com os dons que até mesmo tem,
isso, escondido, guardado, enterrado, que poderia estar o quê? Edificando a igreja, edificando os irmãos, operando através desses irmãos, Deus operando na vida da igreja, olha, a fidelidade será recompensada. Vejamos aí o versículo 21, ó. O Senhor lhe disse: bom, bem está, servo bom. Olha aí, recebe o quê? Elogio do seu Senhor. O elogio do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então, meus amados irmãos, ó, fidelidade será recompensada no aumento de responsabilidade e privilégio. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Mas falou que tem, mas para esse rei que é rico e poderoso, ele considerou pouco aquilo que ele preparou para nós, aquele que ele preparou para esse servo fiel. Elogio: bom servo e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Assim também ele fez com aquele que o quê? Deu os 2 talentos. E podemos ver que o irmão diz ao seu Senhor: aqui está. Olha o 22. Chegando que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse o seu Senhor, recebendo o elogio: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha aí, irmãos, a mesma bênção repetida por aquele que recebeu os 5 talentos. Podemos ver que a fidelidade será recompensada com uma comunhão íntima com o seu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Olha aí, podemos ver que falou para os 2 de 5, o que recebeu 5 talentos e recebeu 2. Entra no gozo do seu Senhor. Versículo 21 e 23. Goza que a alegria, fala o quê? De fidelidade, fala de quê, irmãos? Fala de estar com Ele, de estar com o seu Senhor. A recompensa de ter o quê? Sido o quê? Desenvolvido esse talento, essa habilidade. Não podemos ser, irmãos, negligentes. Versículo 24, aqui podemos ver aqui, ó. E tem esse servo que recebeu um talento, mas chegando também o que recebeu o talento, diz: Senhor, eu conheço-te, que és um homem duro, e que sempre onde não semeaste, junto aonde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aqui o fracasso desse homem, irmão, é a raiz do medo. A raiz do medo. Ele se julgou o quê? Que não era capaz. Ele se julgou o quê? Que não tinha capacidade de fazer aquilo. Mas não considerou que o próprio Senhor que capacita. O que nós, irmão, aqui, tirando aqui por esse versículo desse servo mal, o que determina o que nós pensamos, o que você pensa, o que eu penso que Deus determina nossas ações, é o reino de Deus. Aqui, irmãos, podemos ver que nós não devemos ter medo de Deus. Não medo no sentido assim de fobia, mas nós devemos temer a Deus. Temer no sentido de reverência, temer no sentido de compromisso, temer no sentido, irmãos, que nós devemos reconhecer que Ele é nosso Deus, não no sentido aqui do medo de fobia. Podemos ver aqui, ó, que esse irmão serve atemorizado. Muitas pessoas enterram o talento por ter medo, como eu falei, de não ser capaz de não dar conta, de achar que tem outra pessoa
Por isso que Deus conta com você. A negligência, irmão, gera esterilidade. Podemos ver aqui, que esse bebê ficou estéril, teve medo, enterrou o seu talento, a ponto de o seu Senhor falar: por que não entregou aos banqueiros? Que pelo menos quando eu chegasse aqui, eu pegava o meu que é meu com juro. Agora você está me dando algo que perdeu o valor, algo que poderia ser multiplicado como fez, diferente de receber elogio, diferente de receber aqui, um bom lugar de entrar no reino do seu Senhor. Ele recebeu já o que? Algo, disse, o que é servo mau e negligente. Que palavra dura, irmãos! Que receberá aquele que está sendo negligenciado na obra de Deus, que está deixando de fazer algo na obra de Deus, que está sendo inútil na obra de Deus. E vemos aqui, no versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, nós iremos prestar conta a Deus daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós deixamos de fazer, que Deus entregou e confiou em nossas mãos. Quero dizer para você essa noite: se você tem um talento, desenvolva, não enterre. Conheça o teu chamado, conheça o propósito de Deus na tua vida. Aqui quando Deus fala, irmãos, que Ele dá segundo a tua capacidade, Ele não dá mais, Ele não dá sobrecarga, Ele só dá aquilo que você aguenta carregar. Então não pega aquilo que Deus não deu a você, não sobrecarrega aquilo que Deus não deu a você, porque muitas vezes pegamos algo, sobrecarregamos e deixamos de fazer aquilo que Deus chamou nós para fazer, e aquilo que era para ser feito não é feito, porque nós sobrecarregamos, querendo abraçar tudo. Mas não é assim no reino. O Espírito Santo chama cada um em seu lugar, para que essa obra venha o quê? Frutificar, venha crescer, venha avançar, cada um no seu lugar, cada um no seu chamado. Então, irmãos, nós possamos receber do Senhor: servo bom e fiel, entra, fosse fiel no pouco, com muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do seu Senhor. Vamos ter nossa vida produtiva na obra de Deus. Repense a sua vida. Se você está trabalhando na obra de Deus, desenvolvendo o seu chamado, servo fiel, aquele irmãos também é considerado aquele crente que está muito tempo na igreja, talvez não comete grandes delitos, mas o seu interior não move, bem dizer, uma palha na obra de Deus, não trabalha na obra de Deus, não age na obra de Deus, não faz nada na obra de Deus, mesmo tendo tempo de crente vindo aos cultos, está envolvido, está centrado nisso aqui também, servo mau e negligente. Amém? Você possa guardar essa palavra no teu coração, que eu possa guardar essa palavra em meu coração e desenvolver o talento que Deus colocou em nossas mãos, porque um dia Ele irá requerer, tanto da tua mão como da minha mão. Deus seja louvado. Amém. Deus faz as coisas que não entendemos. A maioria deu um testemunho aqui e fechou essa mensagem. O pastor Roberto deu um testemunho também, fechou o assunto de hoje. E antes de passar a palavra para o Gonçalo, eu disse para que os irmãos pensassem na sua salvação de Jesus, no dia que Deus te chamou. E os irmãos perceberam que todos nós somos usados pelo Senhor, porque Deus quer nos usar para fazer com perfeição a obra dele. Vamos orar ao Senhor.
Senhor meu Deus, meu amado, querido e maravilhoso Pai, eu neste momento quero agradecer ao Senhor. Porque no início deste culto nós pedimos que o Senhor estivesse presente, ó Pai, e que nós fôssemos, Pai, vasos usados em tuas mãos. Porque sem a tua presença nós não poderíamos fazer. E o Senhor, Pai, ouviu nossa oração e nos usou da sua forma, da sua maneira e do seu jeito. Ó Pai, falou profundamente em nossos corações, para que nós possamos rever situações em nós para o crescimento da tua obra em Cristo Jesus. Porque essa tua salvação, Pai, foi dada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Este foi o valor que o Senhor levou sobre si, todas as suas culpas de pecado. E, ó Deus, que nós possamos dar valor a esta vida que se rendeu no meu e no nosso lugar, para que nós levássemos uma vida santa, pura, perfeita e agradável a Deus. Como a tua palavra diz, deve ser nosso culto racional, culto, Pai, com raciocínio lógico, perfeito em Cristo Jesus. Pai, leva-nos em paz para os nossos trabalhos provisórios, mas continue falando conosco, Pai, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu na cruz do Calvário para a salvação. O que nós temos feito com isso para crescimento da tua obra. Pai, obrigado. Que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Mas continue falando conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 meu Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém, Jesus. Isso só prova o grande amor que Deus tem para cada um de nós que estamos nessa noite. Os anjos estão terminando, mas eu prometi para a minha nora que nós oraríamos pela mãe dela que está bem mal, na Carol internada. E eu falei para ela agora tarde à noite, no culto aos irmãos, e nós vamos interceder pela sua mãe. E eu não posso esquecer de fazer isso. Então, os irmãos, levante as mãos, nós vamos interceder por aquela mulher, para ver se o Senhor dá uma oportunidade para ela aceitar Jesus. Eles até falaram para mim, pastor, eu queria que você fosse lá orar por ela, para ela aceitar Jesus, só que hoje, enquanto ela estava bem, eles não me convidaram. Hoje ela já não está bem da mente, sabendo o que quer. Então são chances de pouca, né? Mas nós vamos orar para o Senhor fazer o que for preciso. Pai bendito, estamos neste momento com as nossas mãos levantadas, meu Deus, para interceder por aquela mulher, Jesus, naquele leito de hospital. E eu quero entregar ela em tuas mãos nessa hora, porque o Senhor conhece o que aquela mulher fez e faz e precisa fazer para encontrar com o Senhor. Se o Senhor tem um propósito de salvação na vida daquela mulher, traz ela de volta. Dê chance para ela, Senhor, para ela aceitar o Senhor como Salvador. Mas o Senhor não faça a minha vontade, nem a vontade da família. O Senhor faça a tua vontade na vida daquela mulher. Dona Odália, Jesus, visita ela agora, onde ela estiver. E se é da tua vontade, cura ela, em nome de Jesus. Eu quero apresentar o pastor Levi nas tuas mãos. Cura aquela enfermidade, aquela ferida, aquele mal que ele está passando, Jesus. Nós precisamos daquele homem aqui conosco, Jesus. Ele tem palavras que elevam a nossa alma, a alegria do Espírito Santo. Ele nos ajuda na tua obra, Jesus. Cura ele, cura a esposa dele, cura os demais irmãos que estão necessitando de bênção, de milagre. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amados irmãos, amanhã não haverá escola dominical por causa das eleições.
Mas à noite, em nome de Jesus, vamos convidar pessoas para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Quero falar para a Kelly, não demore em voltar para o grupo. Já conversa com o irmão Nelson, com o irmão Robson, e volta para o grupo. Então, o irmão Renan também, se tem vontade de louvar o Senhor, de cantar, vem também junto. Já traz a esposa e já vem, se é que você tem desejo de fazer. É que o meu irmão falou, nem todos são para cantar, né? Às vezes não é o meu jeito, então vamos procurar outro meio para agradar a Deus. Deus abençoa todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós terminamos com o louvor e adoração a Deus, Pai, em nome de Jesus.